A gente vai trazendo soluções, você tem o seu time, ele está operando, você não quer investir para ter todo o pacote aí de soluções dentro de casa, mas a gente tem essa equipe. E a gente falou assim, olha, e isso é uma coisa que a gente tem para oferecer bem. Né? Então, acaba sendo essa junção de o que a gente tem para oferecer que seja talento e experiência que a gente acumulou ao longo do tempo, com, olha, no mercado existe uma carência, uma demanda para ser suprida aí. E foi daí que começou um pouco o modelo aí se desenvolvendo ao longo do tempo. Sejam muito bem-vindos a mais um ActionCast. Eu sou Leonardo Vinocourt e o episódio de hoje é diferente de todos que a gente já gravou. Hoje a gente vai falar sobre nós, sobre a Action e sua tese. E eu tô aqui nada mais nada menos com os dois fundadores da Action, o Eduardo Sandri e o Luiz Lima. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos, pessoal. Bom, para começar esse papo, né, vamos contar um pouquinho como que surgiu a ideia da Action lá, né? Vocês vieram de uma carreira diferente e decidiram montar a Action há 9 anos atrás. Qual que era a tese inicial ali? Qual foi a ideia? O que vocês viram no mercado e por que vocês decidiram abrir essa empresa? A gente veio de uma perspectiva de carreira executiva, muito tempo focada em execução, e a gente achava que esse era o nosso grande valor. Execução, atrelada a finanças, depois um pouco a RH também. E quando a gente pensou a Action, e esse modelo ele veio evoluindo ao longo do tempo, mas acho que o ponto inicial, né, Edu, foi de que existe uma carência geral, principalmente em pequenas e médias empresas, ligadas com execução de planos, de ter uma estratégia e de depois de desdobrar esse plano de uma maneira coerente para gerar valor. É muito comum executivos, em algum momento da carreira, pegar a sua experiência e oferecer para o mercado, né? Mas eu acho que a gente faz isso de uma forma diferente. Assim. Acho que a gente faz de uma forma simples, né? Objetiva, com um lado que a gente sempre brincou também de pessoas e números. Então, a gente sempre teve esse lado de entender não só os números da empresa, né? Como também o lado humano. Aí. Você não consegue fazer nada sem essa combinação, pessoas e números, né? E aí a gente partiu daí. A gente começou fazendo plano estratégico, né? O primeiro cliente nosso aí, a gente ficou... Até hoje ele ainda é cliente nosso, né? Então, há 9 anos está com a gente. E aí a gente vai acompanhando o cliente ali, aportando serviços ao longo da jornada de crescimento dele, variando a entrega, né? Então, eu acho que isso é um pouco diferente, assim, essa questão... Depois a gente vai falar um pouco lá do Finance as a Service, mas eu acho que foi para aí que a gente acabou nos diferenciando de outras propostas aí parecidas com a nossa. Então começou assim como uma consultoria estratégica, só que com essa pegada de ser um pouco diferente assim dessas consultorias normais que vão lá, fazem um planejamento e tal, apresentam e vão embora. A Action tinha a missão de fazer essa parte do planejamento, mas ajudar na execução, é isso? O evento da criação do nome para mim é marcante, assim, tava, né, eu e o Luiz, o Luiz estava fazendo alguns trabalhos ali, era para Boston, né? Boston Consulting Group. E a gente falou, vamos fazer uma consultoria e depois a gente vê, né, para onde isso deriva, né? Mas a gente não quer fazer uma consultoria, né? Assim, tem até uma rejeição à consultoria. Então, a gente tem que ser diferente. Hoje é meio óbvio falar isso, mas lá atrás a gente fala, a gente tem que fazer, vamos começar com estratégia e tal. Mas tem que ser uma estratégia focada na execução. E daí a gente tinha lá numa empresa que a gente trabalhou, se falava muito de strategy into action. E daí que veio o nome Action. Falei assim, então a gente vai fazer estratégia, mas com muito foco em execução. Então a gente quer apoiar a capturar o valor, a executar a estratégia. E é por isso que saiu o nome da Action. Então acho que esse foi o nosso primeiro diferencial. Hoje muita gente fala isso, mas há 9 anos não era tão óbvio assim, né? Uhum. Hoje muitas consultorias estão migrando para o que a gente faz. A gente passou a vida inteira contratando consultoria, né? Então a gente conhece bem o que é contratar uma consultoria. E eu acho que tem uma energia boa na consultoria que é trazer uma coisa nova, ou trazer um insight e fazer alguma coisa andar. Mas um pedaço grande do valor ele acaba sendo perdido depois na hora da implementação. E isso sempre foi muito claro para a gente, né? Mesmo quando a gente fazia as grandes transformações na Natura, na Unilever, onde a gente trabalhou, a consultoria vem, ela dá aquele primeiro impulso, fica um plano, mas depois da execução você perde um pedaço grande da captura do valor que você colocou no papel. Quando a gente traz isso para o mundo de pequena e média empresa nacional, tem um lado da consultoria aqui de geração de insight, de direcionamento e foco, mas um grande pedaço da captura do valor vem com a implementação e o gap que a gente vê,
a carência que a gente vê em pequena e média empresa nacional nessa parte é muito grande. E a gente falou assim, olha, e isso é uma coisa que a gente tem para oferecer bem. Né? Então, acaba sendo essa junção de o que a gente tem para oferecer que seja talento e experiência que a gente acumula ao longo do tempo, com, olha, no mercado existe uma carência, uma demanda para ser suprida aí. E foi daí que começou um pouco o modelo aí se desenvolvendo ao longo do tempo. Entendi. E ao longo do tempo, como que foi essa evolução? Né? Imagino, começou com essas consultorias estratégicas e aí vocês foram adicionando, né? Hoje a Action tem um cardápio de serviços muito completo, né? Outro dia a gente estava numa reunião de negócio e tal, e um fundo de investimento falou, pô, vocês são um one-stop shop aqui, nunca tinha visto isso. Como foi essa evolução, assim, de sair desse produto inicial para chegar nessa mandala de serviços que a gente hoje tem vários pontos, assim? Bom, eu tenho um ponto que eu acho que é muito particular aqui da nossa história, aqui, que contribui para o que a gente oferece hoje na Action. Acho que a gente veio de uma época que um CFO, né, eu fui CFO, o Luiz foi CFO, a gente tinha que saber de tudo. Então, tinha que saber desde nota fiscal, a contabilidade, a fechar custos de uma fábrica, a tributário, obviamente fazer planejamento com toda essa informação que você acumulava, e controle. E até a comprar ou vender negócio. Então, assim, a gente é dessa época, né? Uhum. Todo mundo se preparava para isso. Então, tanto eu e o Luiz, a gente teve uma jornada de passa por uma fábrica, passa por um centro de serviço compartilhado. Eram outros tempos. Hoje, um CFO ele não precisa ter tudo isso, né? Então, eu acho que parte da gente conseguir oferecer tantos serviços é que a gente consegue entender, né, as necessidades ao longo da jornada do cliente. E eu acho que a gente consegue avaliar se a oferta do serviço que a gente está oferecendo é boa ou não. Né? Então, eu acho que, não sei, Luiz, você compartilha da mesma visão, mas eu acho que tem muito a ver com essa origem nossa aí, né? Da escola que a gente veio. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente de muito tempo de Unilever, a gente desenvolveu um olhar para finanças, que é esse olhar de parceiro de negócio. E quando você vai para pequena e média empresa, uma das coisas que a gente tem aprendido, né, nesses quase 10 anos aí, é que a conversa, independente do ponto de partida da funcional específico lá, ela é uma conversa mais ampla de negócio. O fundador, o CEO, ele está, no final, atrás de um parceiro para ajudar ele a melhorar o nível de gestão dele e do time de liderança dele. Então, acho que isso é uma coisa que fortaleceu a gente, ter na mentalidade. E depois, acho que foi evoluindo de um jeito que a gente foi deixando de ser consultoria, né? Mas a gente foi para um modelo onde finanças, RH, o corporativo, eles são essenciais na hora que esses negócios pequenos, médios, nacionais estão entrando numa agenda de crescimento. Como a gente faz essa complementação a um custo-qualidade que ele nunca teria acesso, né? Então, acho que hoje o modelo, talvez, né, o raciocínio central está focado nisso. Finanças, RH, corporativo é importante à medida que você cresce. Você precisa ter acesso à qualidade e a um custo que a gente pode oferecer que ele nunca sonhava em ter. Então, acho que essa é a tese. Então, assim, uma empresa pequena, né, ela vai ter fundação, aí chega num crescimento aí uns 10 a 20 milhões, e aí, para dar esse próximo passo, né, para chegar no 100, 150, a complexidade dos negócios começa a aumentar exponencialmente, mas ao mesmo tempo o orçamento para investir nessas áreas de apoio, né, de controladoria, de planejamento financeiro, de contabilidade, né, de visão estratégica, ainda não é um orçamento que permite a empresa montar uma área de FP&A, uma área de controladoria, contratar um CFO completo, né, do modo antigo, assim, né? Isso é muito caro. E também a empresa não tem uma demanda de ter isso o mês inteiro, né? Às vezes as demandas são pontuais, né? Para ficar claro, assim, a tese da Action é entrar com essa demanda, suprindo essa demanda de apoio, de complexidade, na medida do crescimento, né? É isso. Eu acho assim, a gente, né, internamente a gente costuma falar, olha, a empresa chegou nos 30, acho que é um patamar. Depois, conseguir chegar no 100, se consolidar no 100, esse é um outro patamar. E do 100, dos 200, 300, porque aí você começa a entrar numa esteira, aí sim de virar grande, se profissionalizar. Então, dos 20 aos 100, dos 100 aos 200, 300, já começa a aparecer, em vários momentos desse ciclo,
essa necessidade de sofisticar tanto em finanças quanto RH ou no modelo de negócio como um todo, mas eu ainda não tenho geração de caixa suficiente para bancar a qualidade dessa área pelo ano inteiro. É nesse momento que eu acho que a gente faz muito sentido como solução, porque a gente aporta a qualidade sob a demanda que você precisa a um custo vantajoso. Eu acho que a jornada de um empreendedor, né? Você teve também sua empresa no início. Você tem, né? Outra empresa. Então, assim, a jornada do empreendedor é muito solitária. Dependendo do seu tamanho, você precisa ter um financeiro que controle seus pagamentos, controle seus recebimentos. Ele tem um papel importante ali, um cargo de confiança seu. Né? Contas a pagar, contas a receber. E você não quer se desfazer dele e você está certo. Mas às vezes você precisa de algo um pouquinho mais sofisticado. Fala assim, poxa, eu preciso analisar se eu estou pagando imposto corretamente, se o meu regime tributário está correto, se eu não estou deixando o dinheiro na mesa, né? Se eu não vou quebrar, se a minha projeção de fluxo de caixa está bem feita. E aí eles acessam a gente. E a gente tem a proposta de oferecer isso como um serviço e não recorrente. Então, é um complemento ao seu time, que eu acho que isso é onde está o valor. Além de ser um complemento ao seu time, a gente aporta também o pensar aí. Falei, poxa, deixa eu te ajudar a pensar no teu negócio, que eu acho que aí a gente faz muita diferença. Né? Porque a gente pega experiências aí que a gente teve, quantas indústrias a gente atende? Um absurdo, sei lá, 30. Umas 30, Mas deve ser mais de 100 projetos. Exato. Aí é uma diversidade grande. Eu fiz uma conta recentemente, a gente atendeu 200 CNPJs nos últimos 2 anos. Isso por contrato, assim. Então, peguei lá na nossa base e tal, a gente fez 200 contratos com 200 CNPJs nos últimos 2 anos. Então, se a gente consegue trazer conhecimento de uma indústria para outra, tem casos similares. Então, isso tem muito valor para o empreendedor, né? Porque o empreendedor está na curva dele. A gente avaliou várias curvas, a gente está acompanhando várias curvas. E a gente consegue trazer conhecimento de uma curva para outra. Então, isso tem muito valor. Sim. Né? Então, assim, eu acho que a gente consegue, às vezes, atacar uma dor daquele momento, mas eu também consigo te ajudar a refletir sobre o teu negócio. Né? A gente não é dono da verdade, mas o pensar ajuda. Né? Tipo, poxa, posso tentar te trazer ideias. E a gente ajuda você a selecionar aquelas que fazem sentido. Vamos dar um pouco de cor, assim. Vamos colocar um exemplo. Então, vamos pegar um produto. Por exemplo, a gente tem aqui um serviço, né, que a gente chama de Finance as a Service. Que o Finance as a Service ele é um serviço que toma diferentes formatos, né? Cada cliente tem uma demanda e a gente entrega finanças como serviço, né? Então são às vezes coisas de planejamento, às vezes são coisas de controladoria, às vezes é uma projeção de fluxo de caixa, né? Que a gente faz na medida do recorrente. Esse é um dos serviços principais aqui da Action, né? Vamos colocar um exemplo, assim, uma história, um case que a gente fez um Finance as a Service e como isso acabou ajudando o cliente a ver alguma coisa que não estava vendo, qual foi o valor gerado. Tem alguma coisa que vem à cabeça, assim, algum exemplo? Eu tenho vários, mas vou trazer um primeiro. Tá. Né? Tem um que eu acho muito legal, que é assim, a gente foi contratado para entender, tem investidor, a gente trabalha muito para empresas que tem investidor ou um dono que está um pouco mais afastado, e aí eles não conseguiam entender o quantas a receber, era um ponto simples. Eu falei, cara, era uma empresa de saúde, eu não consigo entender o quantas a receber, porque tem glosa, tem um monte de detalhes aí para ser considerados. E ninguém conseguia explicar. Contrataram a gente só para esse trabalho, a gente foi lá e explicou. Ah, gostei. Pensa, aí eu entro no segundo entrega. Né? Pô, trabalha para mim essa apresentação de resultados, porque ela não está clara. Pô, a gente foi lá e fez uma apresentação de resultados. Pô, eu gostei. Segundo ponto resolvido. Isso internaliza no time. Poxa, dá uma olhada no nosso contas a receber, então, porque a lógica, o ciclo que você está me trazendo não bate, né? Com o primeiro trabalho. Pois é, daí a gente foi lá e descobriu que tinha problema no sistema. E a gente vai atacar também. Então, a gente acabou, né, trazendo mais uma solução para ele. Poxa, então, a gente está com um probleminha de caixa aqui, me ajuda a ver se a nossa projeção de caixa está bem feita. E daí a gente começou a fazer, a gente tem um problema, vai estourar daqui a X meses, aí a gente pode ter um problema de caixa, daí a gente fazer o caixa diário para você. Então, eu acho que é um pouco isso o Finance as a Service. A gente vai trazendo soluções, você tem o seu time, ele está operando, né? Uhum. Às vezes ele não tem, você não quer investir para ter todo o pacote aí de soluções dentro de casa, mas a gente tem essa equipe. Para você somar hoje a Action Front, que é a nossa divisão, né, que cuida do transacional da tua empresa, a gente está com mais de... toda vez esse número cresce aí, mas sei lá, deve estar com 40 pessoas agora. Uhum. Né? Então a gente tem muita expertise dentro de casa.
E a gente gira. Tanto que o pessoal fala, pô, mas quem vai me atender agora? Eu falei, depende da tua dor. Porque agora pode ser o cara de impostos ou agora é o cara de... É o nosso melhor cara de projeção de fluxo de caixa. Né? Então, isso para mim que eu acho que é como trabalha aí o Finance as a Service. Eu lembro de um outro caso, e acho que mostra um pouco da filosofia que a gente pode ocupa, né? E que a gente vê que começa a fazer diferença. Então, eu lembro, essa empresa faturava uns 120 milhões de reais e que ele chegou para a gente dizendo, eu não sei onde eu faço dinheiro. Ele tinha basicamente 3 grandes unidades de negócio, ou 3 grandes categorias dentro do negócio dele. E ele tinha a contabilidade que dava o resultado global, fechado para ele. E o financeiro dele não conseguia gerar uma visão gerencial para dizer, olha, na categoria A ou na categoria B, ou na categoria, onde é que a gente faz mais dinheiro? Então, a dor principal foi essa. E a gente entrou com um time lá, interagiu com a contabilidade, geramos essa primeira figura. E falou, puxa, eu nunca tive essa visibilidade. Então, esse foi um ponto legal. E depois, a gente começou, como a gente tinha um projeto um pouco mais longo, a gente começou a fazer uma coisa que a gente faz muito, acho, faz bem, que é, finanças tem um pedaço que olha para trás, mas tem um pedaço depois que a gente começa a ajudar o fundador a olhar a performance discutindo para frente. E isso foi legal, né? Porque você transformar uma reunião de resultado numa discussão de performance para frente, baseada em forecast ou rolling forecast, onde você já assume decisões ali, e essas decisões têm que estar ligadas com alguma lógica estratégica de onde você quer ir. E outra foi assim, eu lembro que ele falava assim, porra, eu não gostava de vir em reunião de resultado, mas agora é a reunião que eu mais gosto de vir. Porque eu estou discutindo coisas que me interessam mais. Porque olhar para trás, o que já foi, era meio só para ficar sabendo. Agora, discutir performance, olhando para frente, discutindo o que ele ia fazer. E a gente fez exatamente esse ciclo com ele. De, olha, primeiro vamos entender o que você faz, onde você está ganhando dinheiro e tal. E depois vamos discutir resultado, mas sempre com viés de olhar para frente. Esse é o caso que acontece muito. Eu vou tangibilizar isso aí. E a gente consegue fazer isso em qualquer caso. Se a gente não entregar, não precisa pagar. Que é assim, muita empresa procura a gente, elas têm sucesso, crescem, tá bom? Gerencia por caixa. Estou gerando caixa. Distribuo, se eu tenho mais que tanto, eu distribuo, se eu tenho menos que tanto, eu guardo. Que em muitas situações funciona. Funciona, mas isso funciona para um tempo da curva, concordo. Mas a gente entra, contrata a gente entra, e 1 mês eu te dou um DRE. Em 1 mês. Tá bom? Você vai saber teu EBITDA, teu lucro líquido, tudo bonitinho. Talvez não 100%, mas vai estar, sei lá, com 95% de precisão. Em 3 meses, 100% de precisão. Te garanto, você vai ter um DRE bem feito. Então, se você vai fazer isso com o time interno, o cara não faz em 1 mês ou 3 meses. A gente faz em 1 mês, 3 meses. Então, acelera essa curva. Daí você pode entrar para a próxima pauta, né, de melhoria. Mas isso para a gente é um caso simples. É assim, empresa que gerencia o resultado por caixa, em algum momento precisa começar a ter um resultado por competência, tal, entender qual foi o resultado do mês de fato. Né? Isso a gente faz super bem. É assim, esse é um produtaço que várias vezes por ano pinta aí um cliente novo que começa por aí. Então, acho esse para mim é um exemplo de solução simples assim para um problema que tem muito no mercado. Assim. Empresa média é lotado o número de empresas que ainda gerenciam o resultado por caixa. Exato. Então, é como se fosse um novelo, né? A gente começa com um serviço pontual, às vezes é um serviço pequeno ali, alguma coisa que a gente consegue até entregar valor muito rápido, mas esse serviço acaba mostrando alguma coisa que o empreendedor não sabia ou uma visão que ele não estava acostumado e daí puxa o próximo serviço e o FAS vai continuando num ciclo ali que pode durar, né, de 3 a 5 anos, assim, né? Talvez 5 anos é longo, né? Eu acho que a gente vai se adaptando, né? A gente tem um momento de tempo que é mais intensivo, mas depois, quando a empresa vai ficando maior, ela quer internalizar e quer ter a sua equipe, o que faz todo sentido. Nessa hora, o nosso papel vai mudando e vai evoluindo, né? Porque a empresa também começa a ter desafios mais sofisticados. Aí é uma captação. Exato. Formalizar uma tese de negócio, uma tese de investimento, atrair investidor. Então, isso que o Edu falou a gente tem um leque de expertises financeiras para oferecer. A gente começa, às vezes, lá atrás, botando a casa em ordem, depois
fazendo uma conversa de performance, modelo de competência, discutindo o negócio, evolui para o planejamento, para um planejamento estratégico eventualmente. Se a empresa acelera seu ciclo de crescimento, ela começa a ter porte, começa a fazer sentido não usar só sob demanda, né, essa expertise financeira, aí faz sentido ela internalizar. E esse é o momento que a gente ajuda a montar e estruturar essa área. E aí a gente fica aí sob demanda para essas agendas mais estratégicas. Mais específicas, Mais né? específicas. Em alguns casos a gente leva até para captação. Esse é um ponto interessante, né? Porque, assim, hoje a gente tem feito muita captação, né? Então a gente está na rua aí com vários projetos de captação e é uma coisa que a gente saiu do hard finance, né? Quando a gente fala de finanças, assim, tem o hard finance e o soft finance. Hard finance é isso que a gente está falando até agora. Isso. Que é fazer o dia a dia, fazer a projeção, é fazer o controle. E aí o soft finance é a captação, é fazer o modelo, né? Fazer a tese, né? E normalmente as casas que fazem esse tipo de trabalho, de captação, etc., elas saíram do soft finance, fazem só soft finance. A gente saiu do hard finance e acabou, né, entrando nesse jogo de captação, fazendo captação para empresa de tecnologia, para construção civil, vários negócios aí que a gente atende. Como foi esse leap aí, né? A gente saiu disso aqui. Qual é o diferencial de ser uma empresa que está acompanhando o dia a dia, né, da empresa que está captando na hora de captar, né, na hora de conversar com o investidor? A Action tem 9 anos, mas assim, eu acho que no terceiro ou quarto ano eu comecei a ver e falei assim, pô, um dia a gente vai ser um grande fornecedor para o mercado de capitais, assim, né? Um apoio para o mercado de capitais. Isso meio que aconteceu naturalmente, porque quando a gente vai fazer um M&A, né, quando a gente recebe um pedido para ser advisor ali, para levar uma empresa para captação, a gente normalmente conhece muito bem a tese. Se é que não foi a gente que construiu a tese como empreendedor, né? Sim. Então, assim, eu conheço os números, eu conheço o padrão. Conhece a equipe. Conheço a cultura, conheço a equipe, né? Conheço os pontos fortes do fundador, conheço os pontos que não são os pontos fortes do fundador, que tem que ser levado em consideração também, transparência ajuda muito. Então, assim, aí quando a gente vai falar com os investidores, assim, a nossa taxa de conversão é alta. Teve um caso lá que eu lembro que foi emblemático, que a gente levou para 3 caras, os 3 caras falaram que eles iam aportar. Eu até tomei um susto. Eu falei assim, pô, mas por que vocês estão aportando? Vocês nem viram a tese ainda? Eu falei assim, não, mas isso foi assim, almoço. A gente almoçando. Eu falei, não, eu gosto de vocês, tal, eu acho que vocês são profundos, tal, não sei o que, tô dentro da tese. Sou follower, né? Não quero olhar o detalhe e tal, mas eu tô dentro da tese, pode contar comigo. Aí eu até parei, falei assim, pô, calma aí, né? A gente tem um negócio muito poderoso aqui, mas perigoso, né? Porque a gente acaba aportando muito a nossa reputação nessas teses, né? Então, a gente é muito cuidadoso com as teses que a gente apresenta e muito transparente. Só que isso tem um valor gigantesco, né? Tem casas aí que toda a tese que eu levo, até porque a gente conhece muito bem a casa, ele passa da fase 2, ele vai até... A gente já leva para o cara certo também. Né? Exato. Então, eu acho que isso foi uma fortaleza que a gente acabou adquirindo aí ao longo da história, assim, né? A gente acabou, né? Tem aí o passado e tal, mas eu acho que essa relação, essa profundidade que a gente tem ali de entendimento, até que a gente brinca de pessoas e números, é muito forte. E isso diferencia a gente de outras casas, né? A gente não trabalha a gente nem quer trabalhar com volume gigantesco. Quer trabalhar com volume que a gente consiga ter essa profundidade no entendimento da tese ali, né? Do que a gente está construindo ali. Legal. E até para complementar, né? Acho que a gente falou pouco aqui, né? Mas nessa esteira de evolução lá, eu acho que tem um lado pessoas que é forte pela própria filosofia de parceiro de negócio, né? Que é um pouco a nossa história, né? Mas a gente tem incorporado bastante também dentro da hora de você gera o plano de geração de valor e depois capturar isso. Então, alguns temas como o desdobramento de meta, o modelo de reconhecimento atrelado à estratégia, são coisas que a gente tem incorporado e tem feito, né, bastante e que são viabilizadores, porque esse fundador começa a precisar de uma equipe de liderança forte, mas alinhada. E aí essa parte de meta, remuneração, reconhecimento, pessoa com perfil certo no lugar certo, estrutura adequada, é fundamental para você conseguir viabilizar isso. Então, acho que nesse ponto, eu queria até aproveitar, né, esse comentário do Ulisses para trazer um exemplo de serviço que eu acho que a gente é diferenciado, né? Por exemplo, remuneração variável. Né? Fala, poxa, chega um momento na empresa que ela fala assim, pô, preciso começar a remunerar meu time,
atrelado aqui ao que eu ganho, né? A criação de valor e tal. E nisso, Luiz, aí eu acho que você é o especialista, né? Então eu vou passar a palavra para você, mas eu acho que a gente faz de uma forma muito diferente, porque a gente leva em consideração a cultura, criação de valor, o momento da empresa, a estratégia da empresa. Ela eu acho que a nossa solução para esse tipo de demanda, ela é muito diferente, assim. Aí, né? Eu acho que a gente traz a sofisticação que a gente aprendeu aplicado para esse segmento que a gente está atuando, né? Mas o que a gente vê é que, assim, isso inclusive ajuda no momento que o fundador está ali, não necessariamente, ou às vezes também, numa agenda de sucessão, mas de algum jeito numa agenda onde ele começa a descentralizar um pouco, que está tudo em cima dele. Uhum. Ele precisa começar a descentralizar isso em termos de gestão. E ele olha às vezes para o lado e fala assim, poxa, mas quem é que vai me ajudar a fazer isso, né? Esse processo, alinhamento e clareza de propósito da estratégia, alinhado com como é que você vai reconhecer, é fundamental, inclusive para ele, fundador, entender e ter a tranquilidade que, bom, os pilares para que as coisas vão para onde eu imaginei estão bem colocados, né? Também ajuda muito nessa parte de estabelecer a governança, começar a descentralizar a gestão, fortalecer a liderança, né? Eu acho que tem um ponto aí que é chave também, que é assim, a gente sempre se preocupa muito com... Por exemplo, o empreendedor vai lá e fala, eu preciso começar a ter remuneração variável, né? Mas ele nem sabe a importância da cultura ali na definição ali da remuneração variável, né? Que daí é o ponto que você traz, Luiz, que fala assim, poxa, você quer o quê? Você quer uma cultura mais colaborativa ou mais individualista ali, né? O que você está buscando, né? Então, essa conversa, às vezes, até nem está na cabeça do... O que faz sentido, né? Assim, e botar esses trade-offs. Se você vai para uma variável muito mais agressiva versus o fixo, você vai estimular a cultura para esse lado. Exato. Ou se você vai para metas mais individuais versus metas coletivas, tudo bem. É isso que o time precisa nesse momento, né? E sempre o momento é um ciclo estratégico. Então, nesse ciclo é um momento mais coletivo, é um momento mais individual. A gente quer um time com sangue no olho para buscar a meta, ou a gente quer um time que valorize melhor um olhar de longo prazo. Então, e a escolha esses balanços, eles definem cultura. Eles definem cultura. Que às vezes o empreendedor nem está prestando atenção nisso, né? Mas ele nem precisa, porque a gente sabe que isso é importante. Então a gente vai lá e coloca isso na entrega, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa, eu acho que é onde, assim, né? Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas, eu acho que é onde a gente faz a diferença. Né? Nesse cuidado ali de olhar... Sim. Não é uma coisa que a gente coloca uma receita pronta, a gente vai entender Exato. A cultura daquela empresa. E é um ponto aí, eu lembrei de um caso que é bem interessante. Eu acho que esse empreendedor, esse fundador, ele está ali tentando absorver informação de tudo quanto é lado. Então, eu lembro, por exemplo, um dos nossos primeiros clientes também, que é cliente nosso até hoje, ele falava assim, não, porque eu conversei com o pessoal da Ambev e do BTG, eu quero o pessoal lá, todo mundo comprometido com o olho, sangue no olho, a gente tem que implementar o modelo deles aqui. Aí você tem que sentar e discutir com ele, mas por quê? O que o modelo deles estimula e se o que o modelo deles estimula faz sentido para a tua realidade? Porque funciona lá na cultura deles e para aquilo que eles querem estimular. Mas a hora que você traz para você, qual que é o teu momento, o que você precisa estimular? Então, essa conversa com o empreendedor é importante de ter. Porque ele está cheio de olhar para modelo de sucesso por aí e querer fazer o depara e botar para baixo no negócio dele, sem pensar que precisa ser levado em conta qual o contexto que ele está vivendo. E esse espectro muda muito, né? Porque você olha assim para uma empresa de capital aberto, nesse exemplo, né? A empresa de capital aberto está muito voltada naquele resultado. Então, assim, todas as metas são muito alinhadas naquele exercício fiscal, né? Naquele ano. E até uma crítica aí que investidores de bolsa e tal fazem, né? Porque tem um desalinhamento entre o acionista e essas metas, esses bônus, às vezes, né? Sim. Isso acontece. Já numa empresa do nosso cliente, empresa pequena, ele não está olhando esse ano. Né? Ele é dono da empresa. Ele quer que a empresa cresça e gere valor. Cresça e gere valor no longo prazo. Então, é um espectro de setup totalmente diferente, né? Que às vezes você olha para
um resultado assim daquele ano de uma empresa de capital aberto, mas será que aquilo serve para você? Será que a empresa não está, né, destruindo o valor, talvez, por estar fazendo uma política comercial que seja muito agressiva? Não sei, entendeu? Faz todo sentido. Como também a gente entra em algumas brigas, né? Com brigas no bom sentido, né? Com alguns fundadores, porque a gente monta um plano, esse plano tem as suas prioridades, os seus pilares estratégicos, mas depois ele vai fazer a execução, vai fazer o orçamento lá e não faz a alocação de recurso que o plano precisa. Como se plano estratégico e orçamento fossem duas coisas que não se conversam, né? E aí vem um conflito que todo mundo tem, né? Eu acho que o empreendedor ele tem um olhar mais de longo prazo, mas ele gosta do lucro do curto prazo. Ah, com certeza. E aí a alocação de recurso, quando você tem prioridades claras, às vezes implica em você fazer o trade-off e garantir que a alocação de recurso está robusta o suficiente para aquelas prioridades acontecerem. Quantas vezes a gente já entrou em discussão? Mas teu plano está tão coerente, mas você não está executando o que a gente planejou lá, como se fossem duas coisas diferentes. Um ponto até para fazer um gancho, né? Porque de uns 2 anos, 3 anos para cá, a gente abriu uma frente de negócio, né? Que é o nosso BPO, contabilidade, etc., que foi muito naquele gancho do que o Edu colocou, né? De uma captação ali, você parou, porque naquela época a gente não fazia os números contábeis também dos nossos clientes. Como que foi essa decisão de entrar para a visão transacional do negócio ali, né? Então, na parte de contabilidade, fiscal, folha, como foi essa ideia? Por que a gente fez isso? Qual que é o posicionamento do BPO na perspectiva de ser um investimento do longo prazo, assim, não ser uma contabilidade só para fazer o fiscal? Assim? Então, até esse para mim eu acho que é um ponto super relevante. Primeiro, conversa com a nossa história, porque tanto eu quanto o Luiz, a gente cuidou ali do hard finance ali, né? De empresas grandes, empresa listada também. Então, assim, a gente tem isso aí como... A gente sabe a relevância disso. E um ponto para mim que acontece em vários casos é a gente, não só em captação, mas às vezes até em empresa de dono, e o BPO foi fundado muito através de pedido dos clientes ali. Fala assim, poxa, você não quer cuidar então da minha contabilidade. Da minha contabilidade, folha, tá, para que não aconteça de novo o que aconteceu, né? Ou, então, para eu ter bons números ali, que quando eu apresentar os relatórios eles estão corretos, né? Nasceu daí, né? Que a gente fala assim, poxa, não adianta nada eu ter o soft finance se o hard finance está horroroso. Então a gente começou o front, que até o conceito do front é, pô, eu não quero ser o back office, o front tem o teu back office tem um papel relevante aqui, tá? O nome não é bom, né? Então até o front é uma provocação, né? A gente fala assim, cara, isso aqui pra gente também é estratégico. Então eu quero deixar isso aí redondo, né? Que quando eu for captar, você confia nos números? Eu falei, confio nos números, fui eu que calculei. Sim, a gente estava apurando. A gente é falível, mas assim, a gente reviu os números, então eu confio nos números, né? Pode ter erro, mas não intencional, né? Os impostos estão recolhidos direitinho? Estão recolhidos direitinho, a gente checa tudo. Nisso a gente é super rigoroso, checa tudo 10 mil vezes. As obrigações acessórias estão lá? Estão todas ali, tá ali, olha no data room. Então, assim, para mim o front nasceu, né? Para cuidar dessa parte de que demanda muito conhecimento técnico. É complicado, pouca gente entende processo, ali. Né? Contabilidade fiscal, pouca gente entende. A gente cuida disso para você, porque isso também é importante para Action. Sim. Então esse link é fundamental. E eu acho que tem um outro ponto muito importante, que aconteceu naturalmente, na hora que a gente fez essa combinação, a gente virou uma baita solução para o mercado de capitais. Porque o pessoal olha e fala assim, tem gente que define a gente, até o Cirilo aqui, mandar um abraço pro Cirilo, aquele que trouxe esse conceito que eu achei super legal. Ele falou assim, a Action é o pré-balanço. Vocês pegam a empresa, naquele determinado estágio, que ela não tem um DRE, não tem um balanço direito, não tem os recolhimentos de impostos confiáveis, e a gente traz a empresa para um padrão que faz sentido para o mercado de capitais emprestar dinheiro. Porque eles vão estar corretos. E aí está um valor gerado muito grande, né? É absurdo, porque você está dando acesso a capital e aí tem até um pouco aí, mais para frente, que é aquele teu conceito de, poxa, se eu diminuo o risco, eu diminuo o custo de capital, né? Que a outra, vai acabar acontecendo isso com os nossos clientes. A gente não está nesse estágio, mas eu acho que vai chegar. Com certeza. E aí agora eu vou fazer uma pergunta que está até fora do roteiro, para ouvir um pouquinho a opinião de vocês, né? Porque vocês estão aí, vocês fizeram uma carreira executiva, viram grandes negócios e aí estão há 9 anos vendo pequena e média empresa
no Brasil, conhecendo os números desses negócios, né? Viram centenas de empresas. Quais são as características aí que vocês observam que são correlacionadas com o sucesso dos negócios, de uma forma geral, assim? Para o nosso espectador entender, pô, o que é um bom negócio no Brasil? Aí eu acho que cada um vai ter uma opinião diferente. Assim, eu nem sei a opinião. Tudo bem. Quer começar? Tudo bem, a gente sempre faz isso, né, no dia a dia. Então, assim, eu acho assim, pra mim, e tem muito vídeo disso, que antes eu achava que era um pouco bobeira e tal, mas hoje eu acredito piamente. Eu falo assim, qualquer business bom é o cara que, por exemplo, um bom empreendedor é o cara, e o bom negócio é o cara que ele é altamente resiliente. Altamente resiliente. Né? Se pegar no nosso período aqui, pandemia, juros altos, juros baixos, troca de governo, aumenta imposto. Pô, tem milhões, o custo de capital vai lá então assim, pô, um business bom no Brasil, né, os que duram, né, os que têm alta resiliência. E aí tem um lado do dono, né, assim, que o cara realmente ele vai sofrer, né, com notícias ruins ali quase mensalmente, mas ele tá lá, né? E aí, com o tempo, né, a empresa vai ganhando robustez, vai ganhando reputação. Eu falo assim, poxa, um business de 7 anos ou mais, assim, ele é resiliente pra caramba, assim, né? É só cuidar bem da casa que ele é resiliente, mas para mim os business bons é aqueles que têm o fator mais importante para mim é essa questão da resiliência. Se ele é resiliente, o resto a gente aporta. É um business que é capaz de superar crises. Exato. Assim, crises internas e crises econômicas. Assim. Porque dali para frente, o pensar, ajudar a estruturar, colocar a casa em ordem e tal, a gente e outras casas oferecem. Você pode comprar isso. Agora, essa resistência ali de, poxa, deixa eu construir esse negócio aqui, e aí você vai recebendo notícia ruim, 2 passos para frente, 1 para trás, às vezes dá 3 para trás, 1 para frente, você não sabe se você está indo bem ou está indo mal, mas no longo prazo você está indo bem. Né? Eu acho, isso para mim são os business que eu falo, poxa, esse é um lado que eu não conhecia quando eu era executivo ali, que quando você é executivo, você está num mundo ali empresarial, quando você está, né, no nosso negócio, você está acessando um outro público aí, né? Que é muito louco, assim, os caras são bons pra caramba, histórias incríveis, aqui até uns podcasts até que a gente grava com a história deles e tal. E eu acho que essa é a minha visão de quais são os business bons, assim, é que tem sempre um empreendedor ali muito focado ali em fazer acontecer. Vamos ver a do Luiz agora. Então, você estava falando, eu estava pensando aqui. Eu acho que tem todo o lado comportamental que o Edu trouxe, do cara ter o skin in the game, como a gente fala, ter a resiliência, ter a energia e tal, né? É que eu acho que só isso não é suficiente. Eu acho que, assim, quando a gente conversa com um fundador, um empreendedor, e ou ele sabe como ele vai gerar valor, e a conversa de geração de valor é sempre uma conversa de futuro, né? Como um bom modelinho de finanças fala, o valor é gerado no futuro. Então, aquele cara que sabe como ele tem que gerar valor no futuro, ou que ele está inquieto procurando como é que ele vai continuar gerando valor no futuro. Então, para mim, isso é divisor de água. Porque tem muito empreendedor que está focado no dia a dia. O tático. E aí, acho que esse cara está no risco. Né? Então, concordo. O cara que sabe ou está procurando uma solução de geração de valor no futuro. Então, tem o lado comportamental que o Edu falou. Depois, como gerar valor no futuro. Ele pode saber ou está procurando. E depois, eu acho que é outra coisa que, para mim, diferencia muito e acelera, que é aquele fundador que tem a capacidade de entender que o papel dele vai mudar ao longo dessa jornada. E vai mudar no sentido de ele perder poder. De ele ter que dividir a gestão, porque ele não vai mais dar conta de fazer tudo. Então, a gente vê muita gente boa para levar a empresa até 200 milhões, monta lá um plano, a tese é boa, mas o cara tem muita dificuldade de compartilhar poder. E não tem jeito. Começa a ficar muita coisa para fazer, muita frente de trabalho, que uma pessoa só não dá conta. Então, se o cara não souber compartilhar poder e montar um bom time, ele também não consegue crescer.
Não, eu concordo. E aí, Léo, eu quero escutar a sua opinião também. Né? Assim, acho que você também já tem uma jornada boa com a gente aqui também. Você não é fundador, mas você é tão importante ou mais do que os fundadores. Ele é a geração de valor do futuro. Exato. Então, assim, eu queria escutar a tua opinião. Mesma pergunta, né? Qual é a definição de um business bom, né? O que faz um business ser bom? Eu acho que tem, assim, concordo com vocês com relação a esse componente do empreendedor, tanto na capacidade de dar seus pulos, né? De, assim, resolver o tático ali na hora. E o cara que tem a visão mais estratégica de conseguir montar uma empresa que roda, né? Até porque o valor do equity não pode estar dependendo do dono da empresa estar lá trabalhando, né? Então a empresa... Que acontece muito. Então assim, tem muito cara que é empreendedor, mas não é empresário, né? Exatamente. Então, assim, se ele parar de trabalhar, a empresa morre, né? Aí não tem muito valor a empresa, né? Quem que vai comprar um negócio assim? Mas eu acho que para adicionar algo diferente, né? Eu acho que assim, na experiência até prévia da Action, e misturado com essa experiência que eu tive com a Action, eu também tive a oportunidade de olhar muito negócio. Eu sempre faço a pergunta, pô, né, tem negócio que eu fico assim com aquela inveja boa, né, do cliente, fala, pô, queria ser dono dessa empresa, sabe? Tem negócio que eu falo, pô, esse negócio eu não queria ter esse negócio aqui, né? Muito trabalho, pouco retorno, né? E eu fui assim tentando mapear as características estruturais assim do negócio que eu acho que favorecem o caminho, assim. E aí uma coisa que eu observo assim, dois aspectos que eu acho que são bem importantes assim, né, quando a gente está falando de negócios que existem, né? Não estou falando de criar uma nova startup, um novo produto. Estou falando dos negócios que, assim, chave da economia, assim. Eu acho que tem um fator assim tributário que às vezes tem negócios que a gente olha assim que a empresa grande, ela tem uma vantagem tributária muito grande com relação ao pequeno, assim. Então a gente olha lá e quando a gente está fazendo a conta da modelagem financeira, a gente vê uma carga tributária gigante. E às vezes tem um peer, né, de capital aberto, a gente faz a carga tributária da empresa grande, ela é proporcionalmente muito menor. Né? Então tem business que não tem isso. Né? Tem business que assim, o grande paga o mesmo imposto que o pequeno, porque tem um regime especial, tem alguma característica daquele negócio. Acho que assim, você lutar contra um grande que tem uma vantagem dessa, assim, é um desafio muito maior do que você tá num negócio que isso não existe, né? Acho que esse é um ponto, assim. E o outro é acesso a capital também em relação ao grande. Tem negócio que a gente olha assim, pô, a gente tá atendendo lá a cervejaria, putz, micro cervejaria, o cara não consegue um contrato ele nem pode crescer. Se ele crescer, ele triplica o imposto dele. Se ele crescer, ele triplica o imposto dele, ele não consegue captar uma dívida, enquanto que ele está competindo com a Ambev lá, que capta no CDI careca praticamente, né? Ele nem consegue fazer. E aí tem outros negócios que, por exemplo, no agro. No agro, o cara pequeno consegue captar uma dívida. Beleza, ele vai pagar mais caro. Talvez ele pague 3%, 4% a mais por ano. Mas se ele é um cara focado na fazenda dele, conhece bem e tal, e ele consegue compensar essa diferença contra o grande. E aí ele consegue competir, né? Sendo pequeno contra um cara grande. Esses dois fatores, assim... Construção civil também entra nisso, Léo? Construção civil, para mim, é o melhor exemplo, assim. Tanto que é a tese que eu, né... Você foca. Que eu foco aqui na Action. Para mim, assim, na construção civil, você tem o regime especial de tributação. Então, o pequeno incorporador, ele paga 4% sobre a receita e o grande paga 4% da receita. Não tem como o grande pagar menos. Só tem o pequeno que pode fazer algumas manobras ali um pouco cinzentas, né, para pagar menos até. Então ele até tem uma vantagem ali meio questionável para o pequeno. Né? Tá, então deixa eu fazer uma pergunta para você. Então você está dizendo, bom, então não tem diferença de imposto, né, entre um construtor grande e um pequeno, né, uma incorporadora grande e um pequeno, certo? Certo. Então qual é a diferença então? Qual é a vantagem então do grande porque eu sei da tua tese aí, eu queria saber como é que você está tentando quebrar isso, né? Perfeito. Qual a diferença então, a vantagem competitiva do grande para o pequeno? Aí? Isso. O grande, normalmente, né, normalmente ele tem uma organização maior, consegue, né, ter bons controles, bons números e, né, consegue acessar um capital mais barato. Então, assim, não é que o pequeno não tem acesso a capital, ele consegue acessar, mas ele paga mais caro.
Quando você abre lá um fundo de investimento que investe em CRI, por exemplo, eles têm 2 caixinhas, né, que vai fazer um crédito para a obra. Tem o tal do High Yield e o High Grade. O que é o High Yield? O High Yield é o cara que o fundo vai prestar cobrando CDI mais 6,5 ao ano, 7, né? E o High Grade é o CDI mais 2, CDI mais 3. Que a diferença é gigantesca. Que né, é na uma curva. diferença gigantesca. Você pega aí um contrato, você está falando de um contrato de 30 milhões, você está falando 3% ao ano, 900 mil por ano, num projeto, né? Projeto pequeno ainda de 30 milhões, né? E aí tem essa diferença, que o incorporador pequeno, ele compensa hoje no foco, ele conhece muito bem o bairro que ele atua, ele faz o produto certo, ele está focado ali, ele consegue competir. Mas ele está perdendo esse valor a ser gerado, não é porque ele é pequeno que ele é high yield, é porque ele não contratou a Action. Não, porque esse Essa é é o a nossa ponto. ideia, entendeu? E a Action aporta o que para ele? Exato. Então a gente fez aqui, né? O que a gente montou? A gente pegou todos esses produtos que a gente falou hoje e a gente transformou isso numa jornada do empreendedor, da incorporação, né? Construção civil, que a gente está chamando da jornada do high yield para o high grade. Que essa jornada ela tem 3 pilares. Tem esse pilar de planejamento estratégico, que a gente vai pegar todo esse land bank, que são os terrenos que ele tem, os projetos do futuro. Vai planejar isso muito bem. Vai ver toda a exposição de caixa, construir cenários, etc. Vendo quais são as variáveis realmente vão ter um impacto sobre a taxa de retorno, sobre o quanto vai demandar de capital, quanto que vai dar de resultado. Ajudar ele a montar esse plano de uma visão estratégica, olhando para a empresa como um todo. Esse é o primeiro pilar. Aqui, o objetivo principal desse pilar é a gente colocar o foco na taxa de retorno sobre o capital. Que hoje o incorporador pequeno, médio, está olhando muito a margem, né? A gente não abandona a margem, mas a gente foca na taxa de retorno. Aí, um segundo pilar é a gente acompanhar. É o Finance as a Service. Então, é puxar esses dados, né? Depois que os projetos começam, a gente puxa esses dados do RP do cliente, organiza e dá uma visão pro empreendedor, pro incorporador, que ele teria só se ele tivesse um time de FP&A de uma empresa de capital aberto. E aí a gente consegue fazer uma projeção a partir desses novos números que são reais agora, né? Então a gente faz o planejamento, premissa, e agora está acontecendo a realidade. Daí a gente começa a olhar essa realidade, a gente começa a ver se está bom ou está ruim, começa a reprojetar os números para frente, para ir ajustando a rota ao longo do projeto. Então esse pilar tem um goal fundamental, que é o seguinte: você parar de apagar incêndio, né? E você antever os incêndios. Aí você vai ajustando a rota para desviar desses percalços no meio do caminho. Eu acho que tem mais um valor aí também que você não trouxe, mas eu vejo isso, como você tem vários projetos, você atende várias construtoras, várias incorporadoras, você tem uma sensibilidade de olhar um projeto e saber, opa, esse número aqui está esquisito, ou opa, temos uma oportunidade aqui, né? Esse projeto não é atrativo, a gente vai ter que repensar o projeto. Exato. A gente né? uma coisa que a gente é campeão é de cancelar o projeto que você está protegendo, exato. Que é contra o nosso interesse, porque a gente quer exato. fazer o acompanhamento do projeto. Vem uma receita recorrente, mas a gente tem convencido alguns clientes, falar, esse projeto aqui que você estava planejando e tal, vou te mostrar os números. Aí a gente começa a mostrar umas análises, porque normalmente o incorporador ele faz a projeção dele e a única coisa que ele varia é o preço de venda, o custo da obra e a velocidade de vendas. E aí ele faz o cenário só com essas três variáveis mudando. A gente aqui faz um negócio que tem algumas variáveis que parece que não faz diferença nenhuma, mas tem uma diferença enorme na exposição de caixa. Por exemplo, se eu tiver uma diferença na hora do repasse. Então, entre você vender o apartamento e você receber essa receita, se você muda de 1 mês essa premissa para 3 meses, pode ter um projeto que a exposição de caixa aumenta 50%. Aí você está falando que a tua TIR está caindo em 25%. Então, se a sua TIR estava de 30%, agora é de 20%. Opa, mas o custo da dívida é 20%. Aí você vai fazer um negócio que para pegar o funding vai custar a mesma coisa, aí você vai girar. Você vai pagar juros só. E aí então a gente começa a fazer essa análise
questionar, né? A gente está vendo preço também, tem cliente, né? Tem cliente que é muito otimista na hora de, não, vou construir, vou vender a tal preço, daí a gente tem uma visão do que está vendendo no mercado, questiona bem isso, né? E traz uma visão, uma análise que agrega valor. E além disso, tem o terceiro pilar, que é a gente fazer o BPO, fazer a contabilidade das SPS. Porque qual que é a nossa tese? A gente está aprovando essa tese ainda, né? Mas a gente está provando que todos esses serviços vão fazer essa empresa se tornar um high grade. Ou algo no meio do caminho. Então a gente está reduzindo... Sem precisar ser uma empresa gigante, sem estruturada. precisar ser grande. Porque não faz sentido. Isso é uma coisa que é legal nessa tese, é que não faz sentido ser gigante. Você não tem nenhuma vantagem de ser gigante, a não ser o custo de capital. Então, se eu, sendo um cara médio, consigo acessar um capital no mesmo preço da grande... Você anulou a vantagem. Eu anulei a vantagem e esse é o ideal. Porque não tem uma vantagem de você ser um cara grande aqui em São Paulo e ter uma operação em Curitiba. O teu cliente que está comprando apartamento em Curitiba quer saber se você constrói bem em São Paulo. Quer saber, ele vai ver os prédios que você construiu na cidade dele. Né? Então, é um business local. Então, não tem a vantagem tributária. Se a gente conseguir anular essa vantagem ou diminuir essa vantagem do custo de capital, esses nossos clientes a gente vai gerar muito valor. Então é isso que a gente tem feito, né? Tem ganhado tração nessa jornada. E é Action, né? Assim, é tudo que a Action faz, só que com um empacotamento, né? E no meio do caminho a gente faz as captações, estruturações de capital no high yield, né? Que às vezes tem cliente fazendo aqui. Ontem mesmo recebeu uma proposta, CDI mais 6,5. Né? Mas aí a gente explica para o cliente, beleza, agora a gente vai pegar a CDI mais 6,5, mas vamos se preparar para pegar a CDI mais 3? Tem um trabalho para chegar nisso. Tem um trabalho para chegar nisso, que é um investimento. Né? Legal. Não, eu acho isso, assim, essa parte de construção civil, eu até discordo um pouquinho, porque eu acho que a gente evoluiu bastante. Assim, acho que a tese tá indo super bem, a gente já entregou muita coisa, né? Tá crescendo o número de clientes aí em construção civil. Até assim, a gente nem prospecta, né? Na prática, tá vindo. Cliente indicando cliente ainda. Exato. Então, acho que tá bem legal. Eu queria agora, então, mudar um pouquinho a pauta aqui, né? Acho que, assim, né? Falar um pouquinho do momento ali, né? O que a gente pode ajudar aqui, né? Mas, assim, também tá fora do roteiro aí, né? Mas, assim, o que mais tá aparecendo aí de problemas aqui pra gente resolver, né? Aqui na Action. Assim, o que o pessoal tá ligando pra... Porque isso é uma coisa que a gente nem faz muito, a gente fica... mapear as demandas que estão vindo, né? Quais são as demandas que estão aparecendo para a gente aqui, na visão de vocês aqui? Não, eu acho que continua havendo muita gente com a demanda de quero entender meus números. Sim. Acabamos de fechar um projeto aí. Que é exatamente o caso do caixa, né? Que não entendo os meus números. Então, estamos distribuindo dividendo pelo caixa do trimestre, sem saber se era resultado. Se era resultado ou não. Acho que isso continua aparecendo bastante. Essa jornada que a gente disse aqui de como é que eu transformo a minha discussão de resultado numa discussão mais estratégia de negócio. Então, mais voltada para a projeção. Voltou a aparecer bastante, é verdade. Voltou a aparecer bastante. Acho que esses dois é o que estão mais aparecendo. E a gente continua tendo, né? Os planejamentos estratégicos que aparecem, o lado mais consultoria, né? Eu acho que tem um... Pode falar, no lado de construção civil, assim, tem uma demanda muito grande para alternativas de funding, de capital, assim. Porque você tem aí um mercado estabelecido tradicional, que é o plano empresário, tem a Caixa Econômica, tem os CRIs, né? Mas eles cobrem ali um percentual da exposição, mais para o final da curva, depois que a obra já começou, né? E o incorporador tem uma necessidade de capital ali do equity, né? Então a gente tem recebido muito essa demanda assim, de estruturar uma captação que não faz parte do tradicional do capital que ele já tem acesso. E tem surgido algumas iniciativas de equity no mercado, assim, já é uma coisa que existe lá fora, né? E a gente tem trabalhado muito para estruturar essas alternativas com os nossos parceiros financeiros. Então, tem coisa avançando nisso. A gente mesmo, né, fez um trabalho de estruturação de uma operação. Então, no lado da construção civil, tem essa demanda aí. Tem um gap no mercado de capital
para a construção civil que assim, tem chegado muita demanda disso para a gente. Eu tenho um ponto, acho que casa até com o que vocês falaram, assim, acho que tem uma questão de contexto que as empresas, o custo de capital está muito alto, muita empresa tomou dinheiro lá atrás, aí os juros subiu, né? E hoje elas estão assim, o lucro operacional é para pagar os juros, então o lucro é zero, né? O lucro líquido é zero ou negativo, né? Uhum. Então tem uma demanda para repensar ali o negócio, né? Que bate um pouco no que você falou, como você falou, de repensar né, a minha operação, às vezes rola um OBZ, né, que aí a gente tem um ponto assim, esse é até um produto que a gente faz de forma diferente, tipo, o OBZ para mim é um produto muito de travessia, tem um risco aí de você ou destruir teu produto ou destruir tua cultura se você for OBZ puro, assim, a não ser que isso seja a tua cultura, né, mas então tem uma questão de travessia, assim, que eu acho relevante, então a direção de administra meu caixa dia a dia para ver se eu vou conseguir cumprir os covenants. Esse é um produtaço, assim, que parece muita gente com isso. Poxa, me ajuda a entender o que vai acontecer com o meu caixa daqui a X meses e ver se eu vou conseguir sobreviver, né, às minhas obrigações ali, né, com os bancos. Então, é uma dor, assim, absurda aí de vários clientes nossos, né. Eu acho que converso com os dois pontos de vocês, mas assim, eu só queria complementar, eu acho que isso também está aparecendo muito, essa questão da gestão do caixa ali. O que eu ia complementar é que eu acho que a gente hoje está muito bem posicionado para tomar conta da contabilidade, explicar os números, botar a casa em ordem, preparar um negócio para uma discussão de performance, olhando para frente, que é o BPO faz, né? Acho que o core aqui, mas estamos bem posicionados porque assim, a metodologia está cada vez mais consolidada e a gente está ficando muito, e por isso que o custo-benefício para o cliente está ficando interessante, que com o olhar da tecnologia que a gente está colocando, então está ficando mais rápido e mais barato para o cliente. Então acho que hoje a nossa proposta de valor ela melhorou. Eu acho que a gente já traz a experiência que a gente carregava como executivo, e agora já são alguns anos atuando, é a metodologia consolidada e a tecnologia como viabilizador de um custo-benefício melhor para o cliente. Eu tenho uma coisa que eu queria falar também, que eu acho que é olhando para frente aqui, né? Porque também essa é outra pergunta aqui. Mas assim, olhando para frente, o que eu pensando, né? Porque a gente tem que se programar para as demandas que vão aparecer, né? Tem uma para mim que ela é óbvia, assim, que é a questão da reforma tributária. Você pega as empresas grandes, pode perguntar. Todo mundo tem ali um timinho já se preparando ali, entendendo a reforma tributária. Sim. Você pega a empresa que a gente atua ali, essa empresa média, abaixo de 300 milhões, eles acham que não vai acontecer nada. Ninguém começou a analisar. E tem impacto já o ano que vem. A gente até vai oferecer um freemium aí para as pessoas fazerem um diagnóstico. Qual é o impacto que ela vai ter ao longo dos anos ali. Então, o que vai ter de impacto em 2026? Você vai responder um questionário aí. E aí a gente já vai te dizer, olha, né, com base nesse teu questionário, esses são os impactos que você pode esperar para 26, Sim. 27, 28 e 29, assim, olhando para frente, né? Para tentar abrir os olhos dos empresários, aí, empreendedores ali, que a reforma tributária é real, né? Real, e é o ano que vem. E se é o ano que vem, qual é o plano, né? Sim, e isso tem que pautar algumas decisões estratégicas, né? Porque deveria. muda ali a carga tributária da forma que você estrutura o seu negócio. Se você está hoje num planejamento eficiente tributário, talvez com a mudança, a tua estrutura hoje, a forma como você cobra do seu cliente, a forma como você tem a sua equipe dentro da sua empresa, tudo isso vai mudar. Vou tangibilizar isso que você está falando. Terceirizar vai dar crédito. Time interno, não. É isso. Esse é um ponto 1. Para uma empresa de serviço. Ponto 2. Não é a sua área financeira ou a tua área tributária. Vai pegar a tua área de compras. Porque se o seu cliente, se o seu fornecedor não pagar o imposto, pode vir para você. Então, assim, vai mudar muito a lógica de negócio. O seu caixa, vamos falar do caixa, agora tem esse split. O governo vai... Hoje, o teu imposto, você vende, cai na sua conta e você recolhe... No mês que vem. Mês que vem. Agora não, a parte do governo vai direto para ele. O que vai acontecer? Quem vai bancar esse capital de giro? Isso muda o capital de giro. Exato. Quanto que você vai precisar de dinheiro para esse split? Que você não está no teu caixa. Né? Não vai estar, hoje estava, não vai estar no teu caixa. Então, assim,
essas discussões, eu acho que é a próxima dor. Eu tô tentando pensar aqui qual que é a próxima dor que a Action pode ajudar, que eu vejo que ela é iminente. Eu acho que essa da reforma tributária. Até me surpreendeu, ainda não está um assunto quente nesse primeiro semestre. Que a dor não bateu ainda, né? Ou o mercado está achando que não vai acontecer. A gente não sabe. Exato, pode ser uma possibilidade, né? Porque o governo às vezes adia. Que né? tem muitos problemas correntes também, né? O cara tá sofrendo para pagar os juros da dívida e ele tá a correndo a dor atrás atual, disso. exato, A dor tá olhando atual a dor é atual, essa. exato. Esse setor que a gente atua normalmente é reativo, né? Então, as empresas maiores estão todas organizando. As grandes, isso é A certeza. sua estrutura Exato. societária, o seu mix de fornecedor, tá todo mundo fazendo já ajuste, planejando esse cenário e tal, né? Então, eu acho que vai pegar aí para a empresa média na reatividade na hora que fala assim, caramba, agora o que eu faço com isso? Porque agora está valendo. Né? Não, até a sua escolha de regime tributário pode afetar os seus clientes. Eles falam assim, pô, eu não quero contratar você pelo teu regime tributário. Exato. Então, assim, tem várias escolhas a serem pensadas. Você tem que se preparar para essa reforma. Cada negócio tem uma análise. Né? Não dá para falar assim, não tem a regra de bolo, a receita. Né? E muda, por exemplo, por isso até o front nesse ponto é a gente está preparado para isso, mas assim, até a tua contabilidade ganha uma importância gigantesca. Você tem que ter a contabilidade bonitinha agora. Você vai perder imposto aí se você não fizer isso direito. Isso é uma conversa longa, mas tem esse impacto. Então, para mim, aí eu acho que é um ponto forte nosso também da gente estar tentando antever aí as dores que vão surgir, né? Para na hora que os nossos clientes procurarem e falar, pô, preciso de ajuda, a gente já está com isso construído, né? Bom, pessoal, para não ficar longo demais, vamos encerrar esse papo. Queria agradecer aos nossos espectadores, o pessoal da Blues que faz a gravação aqui com a gente. Quem quiser acessar, tem a nossa página do LinkedIn o link do LinkedIn na nossa descrição. No YouTube aqui também, se inscreva no canal, ativa o sininho. @Action Executivos, né? Pra achar a gente. Isso. E o nosso site é actionexec.com, sem BR. Isso, e o front é frontbpo.com. frontbpo.com. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal.